Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Quero meditar com você nessa noite. Você talvez tenha recebido o banner que nós enviamos aos domingos, falando do nosso culto. E o nosso tema dessa noite é Revendo as Promessas. Revendo as promessas. E as promessas de Deus são como o leme de um navio. Revê-las define a direção para toda a minha vida. Vamos ler juntos? As promessas de Deus são como o leme de um navio. Revê-las define a direção para toda a minha vida. Vamos lá, mais forte, com convicção do que você está dizendo. Vamos lá, 1, 2, 3. As promessas de Deus são como o leme de um navio. Revê-las define. As promessas de Deus. Quando você lembra dessa figura, do leme de um navio, eu não sei se você já teve a oportunidade, claro que pela internet você vê e tal e tudo mais, mas pessoalmente você olhar o leme de um navio é algo maravilhoso, grande, é algo que você fica assim, você não tem noção, ao mesmo tempo que é algo grande aos nossos olhos, mas tão pequeno diante da imensidão daquele navio, da grandiosidade daquele navio, como aquele objeto pequeno para aquela grandiosa embarcação pode mudar o rumo das coisas. Pode levar aquela embarcação para a direita, para a esquerda, pode direcionar todas as coisas. E essa frase fala exatamente isso, que as promessas de Deus são como o leme de um navio. E revê-las, lembrar delas, olhar novamente, define a direção para toda a minha vida. Porque como eu disse agora há pouco, muitas vezes nós, no hoje, somos tomados por uma série de situações e circunstâncias, e nós esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Nossa mente, ela não é treinada para valorizar o que realmente importa. Valorizamos por um determinado momento, mas já passou, já foi, que venha a próxima. E por isso nós temos a tendência de esquecer momentaneamente as coisas mais importantes da vida. E quais são as coisas mais importantes da vida? São aquelas coisas que Deus já fez em nós, aquelas promessas que Deus já realizou na nossa vida, porque isso que são essas coisas que estão fazendo nos chegar até aqui, estarmos aqui hoje, termos a família que temos, termos as pessoas ao nosso lado, o contexto onde nós trabalhamos hoje, estudamos, enfim, todo o nosso contexto de vida, foi isso que fez com que chegássemos até aqui. Mas nós temos essa tendência, porque principalmente no mundo que vivemos hoje, de tanta informação, e como as coisas dia após dia mudam, quer dizer, a nossa mente, de uma forma muito rápida, ela deixa para trás aquilo que Deus já fez em nós, aquilo que Deus já realizou em nós. Então nós precisamos, como nós temos falado de transformação de mente, como nós temos falado de mudança de mente, nós precisamos treinar a nossa mente, porque é fácil dela, como eu disse, se desviar para um modo de pensar natural. Nós temos falado aqui que queremos viver, e a palavra do Senhor nos promete viver sob céus abertos, viver na terra como no céu. Queremos viver como aqueles que são levantados pelo Senhor para destruir as obras do diabo. Mas facilmente, pelas circunstâncias da vida e pelas situações, a nossa mente ela é levada rapidamente, de uma forma fácil, a entrar no modo natural. E sabe, queridos, quando isso acontece, a nossa fé se esvai tão sutilmente, tão rapidamente, que nós não percebemos o que está acontecendo.
nós acabamos nos envolvendo em situações, acabamos nos deixando, porque passamos a pensar de forma prática, passamos a viver de modo natural, dependendo da sabedoria natural, nos firmando na sabedoria natural ao invés das realidades do reino, ao invés daquilo que o reino tem para a nossa vida, ao invés do céu na terra, ao invés de relembrarmos as promessas daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já realizou em nós. Sabe, queridos, uma das grandes ferramentas para nós mantermos a mentalidade do reino é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Qual é o seu tempo diário com a palavra de Deus? E quando eu estou falando da palavra de Deus, existem dicas poderosas para você pôr isso em prática. Meditar na palavra de Deus é abrir a Bíblia, sim, é ter um tempo devocional, sim, mas é ler um livro que também fale de coisas que adoram ao Senhor, que nos levam a crescer nele e conferir na palavra do Senhor as referências que aquele livro está dizendo. É ouvir uma música como as que nós cantamos aqui nessa noite e refletir no que aquela palavra que é de Deus está dizendo ao nosso coração, está falando ao nosso coração. Essas são ferramentas poderosas para que nós possamos aqui, na nossa mente, manter a mentalidade do reino. E não permitir que os nossos pensamentos entrem no modo natural. Lembrar das promessas, o que elas contêm para a nossa vida, o que já vivemos, o que ainda estamos por viver, por que não vivemos. E começar a fazer disso algo rotineiro, porque sem dar passos práticos nessa direção, facilmente nós esqueceremos o que Deus prometeu. Facilmente. Quantas vezes você passa uma semana assolado, uma semana de muitas situações, e você vem ao culto, ou você vai à célula, e você ouve uma palavra, e aquilo te levanta, e aquilo te fortalece, e era uma palavra que você já tinha ouvido, e era uma promessa que você já tinha ouvido, mas os seus ouvidos foram lembrados, você reviu aquilo, e agora a sua mente de novo voltou ao modo da confiança em Deus, de esperar pelo sobrenatural de Deus, de esperar pelo mover de Deus, de esperar pelo agir de Deus, e não na sabedoria humana, e não no natural. Por isso nós precisamos cuidar, porque facilmente nós esquecemos do que Deus prometeu, facilmente nós esquecemos daquilo que Ele já fez, e com o passar dos dias, e com o passar dos tempos, acabamos nos tornando pessoas com uma mentalidade natural, com uma mentalidade terrena, sujeitas aos ventos e às ondas do dia a dia. Se o mundo está dizendo que agora é assim, lá vou eu. Se o país agora está assim, lá vou eu. Porque a nossa cidade, lá vou eu. Porque a família, não. Essa é a mentalidade natural. Essa é a mentalidade moldada pelas coisas desse mundo, pelo que Satanás sopra nos nossos ouvidos, mas os nossos ouvidos não são para ouvir a voz de Satanás, os nossos ouvidos são para ouvir a voz de Deus, e Deus tem grandes promessas para as nossas vidas, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas a nossa mente precisa estar voltada para isso, não permitirmos a mentalidade terrena. É isso que nós precisamos evitar. Desejar, meditar na palavra do Senhor. Evitar a mentalidade terrena, para que possamos ter êxito em viver a vida cristã normal. Êxito em viver a vida cristã normal, porque essa é a vida cristã normal, viver com Deus e para Deus, viver dependente dEle, com Ele, num relacionamento profundo de intimidade com a sua palavra, e assim os nossos olhos não são mais os olhos naturais, mas são os olhos que olham da perspectiva do que Deus falou, daquilo que Ele disse, daquilo que a sua palavra disse, daquilo que a sua palavra cumpriu já na minha vida no passado.
Ele é o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Precisamos meditar de uma forma correta. Nas religiões ocultistas orientais, meditar significa esvaziar a mente, mas a meditação bíblica é o oposto. Precisamos encher a mente com a verdade de Deus. Você vê lá as pessoas nas outras religiões, né, como diz ali, ocultistas orientais, né, procurando esvaziar a sua mente. Mas uma mudança de mente, uma metanoia, ela só é produzida quando nós trazemos outros princípios, outras coisas para a nossa mente. Por isso Deus nos orienta e nos ensina através da sua palavra a meditarmos na sua palavra. A meditarmos na sua palavra, a revermos aquilo que Ele já fez, a trazermos à nossa memória aquilo que o Senhor já fez. Sabe, querido, toda pessoa, qualquer pessoa, seja ela santa ou pecadora, ela medita todos os dias. Todos os dias ela medita. Mas a questão é, em que você está meditando? O que está ocupando a sua mente? O que está ocupando a sua mente? No que você tem meditado todos os dias? Muitas vezes acordamos já com o nosso pensamento, não naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que nós podemos fazer, naquilo que o nosso esforço pode produzir, naquilo que os contatos que temos podem proporcionar para nós, naquilo que as realizações que já tivemos na vida podem corroborar para que passemos ao próximo degrau, ao próximo alvo. Eu diria que a maioria das vezes nós fazemos da nossa vida, na nossa vida, essa rotina. Acordamos já focados no mundo natural, já focados com a nossa mentalidade totalmente voltada para o natural e não para o sobrenatural que Deus pode fazer para aquelas situações do nosso dia. Veja, eu não estou falando para você de você dar as costas ao problema, às situações, porque muitas vezes quando a gente fala disso, pastor, mas eu sei o quanto eu tenho que cobrir na conta amanhã. Pastor, mas eu sei os problemas que eu tenho que enfrentar amanhã. E aí está o seu erro. Porque você está dizendo, eu sei. Mas você está esquecendo que Deus também sabe. E que se Ele sabe, Ele só está esperando que a sua mente esteja voltada ao sobrenatural que Ele pode fazer para que as tuas circunstâncias se tornem em milagres na sua vida. Rever as promessas de Deus. Lembrar o que Deus já fez. Como eu disse para você, nós começamos o nosso dia meditando. Nós começamos o nosso dia. Digamos que você tenha um problema financeiro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que você tem um problema financeiro. Como uma pessoa com a mente renovada, olharia para essa circunstância? Um minuto para você, ou falar com a pessoa que está do seu lado. Todos nós aqui, todos, temos um problema financeiro. Esse é o exemplo, tá? Você é uma pessoa com a mente renovada, transformada. Como você reagiria sendo uma pessoa que tem um problema financeiro? Compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Você percebeu uma coisa? Olha aqui, ó. Você percebeu uma coisa? Talvez você não tenha atentado para uma situação. Desde que eu apertei o botão e disse aqui para você, falei com a pessoa, não deu um minuto e o burburinho já baixou. Sabe por quê? Porque a sua mente, o que você compartilhou com a pessoa, você falou da perspectiva de uma mente renovada. Agora, quando a mente não é renovada, você passa o dia, a semana, meses focados naquilo, o burburinho é o tempo todo. Você está entendendo? Você está entendendo a diferença que faz entre termos uma mente voltada para aquilo que Deus já fez, e para as suas promessas e para o que Ele vai fazer, e termos a nossa mente voltada para este mundo, para o natural? É totalmente diferente. Uma mente renovada, mesmo diante de um problema financeiro, ela tem alegria. Mesmo nessa circunstância. Mas por que ela tem essa alegria? Porque a alegria não é fruto do que se vê, mas do que Deus diz.
Não é fruto do que eu estou vendo, mas é fruto do que Deus diz. E o que Deus diz? O que a sua palavra diz a esse respeito? Nós sabemos que Deus não é mentiroso, Ele cumpre a sua palavra, amém, igreja? Ele cumpre a sua palavra. Talvez existam motivos para você estar com essa circunstância financeira. Talvez há anos, as situações do passado você tenha desobedecido a Deus, ao Senhor financeiramente, e agora você está colhendo o que plantou. Pode parecer um bom argumento isso, mas nós podemos passar rapidamente da meditação da palavra de Deus para a preocupação. Mesmo quando nós detectamos que isso é fruto de uma desobediência a Deus, nós podemos passar rapidamente daquilo que a palavra de Deus nos diz para uma preocupação, porque olhamos para o argumento e dizemos assim: então é isso mesmo, eu vou ter que passar por isso mesmo, eu vou ter que passar por essa circunstância. E aquela voz pequenininha que sopra nos nossos ouvidos, agora ela cresce tanto nos nossos ouvidos. É como se Satanás pegasse um megafone, né, e gritasse e fizesse com que nós esquecêssemos daquilo que Deus disse. E sabe o que Ele disse? Eu poderia citar aqui para você muitos textos, mas muitos textos a esse respeito, mas o nosso tempo é um tempo específico. Então eu peguei um texto de Isaías, obrigado filho, capítulo 26, verso 3, que diz assim: Ele conservará, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Meu amado, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, se o seu propósito está firme no Senhor, Ele vai te guardar, Ele vai te conservar, Ele vai te guardar daquela situação. O que significa perfeita paz? Saúde divina, prosperidade, bem-estar, mente ajustada, equilibrada. Uma mente firme, num propósito, significa uma mente reforçada, acomodada em uma posição imutável. Porém, o que não é o que acontece a maioria das vezes. Ao darmos ouvidos às preocupações, ao darmos ouvidos às circunstâncias, nos tornamos instáveis. Como vivemos um tempo de pessoas que dizem que servem a Deus, que confiam em Deus, que creem em Deus, que acreditam na obra da cruz, instáveis, porque a sua mente voltou ao modo natural, porque a sua mente voltou àquilo que a sua força pode fazer, aquilo que o seu braço pode fazer, aquilo que os seus contatos podem fazer. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Como Deus vai agir? Não podemos dar ouvidos às preocupações, porque quando damos ouvido nos tornamos instáveis. Sabe como é que passamos a orar? Passamos a orar por medo. Por medo. A nossa oração não é de confiança, não é porque sabemos o que Deus pode fazer, não, é porque estamos amedrontados com a situação. E sabe o que acontece depois? Deixamos de orar, paramos de orar, permitimos que a nossa mente esteja cheia do que está acontecendo no natural, e não daquilo que Deus pode fazer, e com isso nós restringimos a nossa eficácia, daquilo que podemos experimentar com Deus. Mas qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? Precisamos firmar a nossa mente nas coisas espirituais, meditar na palavra de Deus, estar atento à palavra de Deus. Senhor, Tu nos direcionaste, Tu tens enviado pessoas, nosso estacionamento está pequeno. Senhor, lá atrás Tu nos desse a oportunidade de comprar esse terreno. O que faremos agora? Qual é o próximo passo? E Deus vai dirigindo todas as coisas. Meditar nas suas promessas, rever as suas promessas, rever aquilo que Ele já fez lá atrás no passado, dar a nós
a nossa mente a oportunidade de lembrar dessas promessas, dessas verdades que Cristo já fez na nossa vida, que Deus já realizou em nós. E sabe, queridos, a Bíblia fala ainda de uma forma mais clara sobre isso. Ela diz: escreva. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Quem conhece a história desta comunidade, a história desta construção, a história da compra deste imóvel, daquilo que Deus já fez, e essa não é a história do pastor dessa igreja, essa não é a história de uma, duas ou três pessoas, essa é a história de uma família, de um grupo de pessoas que entendeu o que Deus estava fazendo. Quem conhece essa história sabe, começa a rever as promessas, os milagres que Deus fez lá, e se estabelece nisso, e se firma nisso, e volta a sua mente para isso. Abacuque está dizendo, Deus está dizendo: escreve a visão, torna-a bem legível. Quantas vezes você já falou para as pessoas, você já testificou para as pessoas de coisas que Deus fez na sua vida? Eu fiz esse exercício essa semana em todos os grupos que eu participei, na terça-feira com o GD, na quarta-feira com o GD do Zé, na quinta-feira na célula, na célula do Mateus, na outra quinta que foi com a do Marcelo, quer dizer, e na quinta na minha célula. Semana inteira a gente fez esse exercício, e as pessoas vão lembrando daquilo que Deus fez. Marcelo dizia que chegou de São Paulo com a sua família, com a sua esposa e a sua filhinha, com uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que ia fazer, sem saber como fazer, porque o que ele foi fazer não deu certo, estava fora da vontade de Deus, ele não tinha esse entendimento ainda, mas ele, um mês depois, dias depois, foi convidado a estar numa célula, participou de um encontro de paz. Deus começou a fazer uma obra na vida dele, e ele estava dizendo, para eu resumir aqui: pastor, hoje eu não preciso ir atrás do cliente, eu tenho que negar cliente porque não tenho mais tempo na minha agenda. Mas quantos de vocês ouviram o Marcelo testemunhar sobre isso? E eu dizia isso para todos eles. Nós não falamos daquilo que Deus faz, nós não falamos daquilo que Deus já realizou em nós, porque isso, queridos, quando nós fazemos esse exercício, a nossa mente é transformada pela lembrança das promessas de Deus na nossa vida, não só daquelas que nós já vivemos, mas daquelas que ainda vamos viver. Quantos de nós não temos testemunhado acerca do que Deus fez? Escreve, faça um diário daquilo que você tem experimentado com o Senhor, marque aquilo que você tem feito com o Senhor. Precisamos fazer como Abacuque, escrever as ideias de Deus sobre a nossa vida, escrever as revelações da palavra. Eu estou meditando na palavra, eu estou ouvindo uma palavra, o que Deus está falando? Ah não, eu guardo tudo. Não guarda não. Não guarda não. Precisa escrever, precisa estar atento. O que a palavra tem falado ao seu respeito? Quais as revelações que Deus tem trazido à sua vida? Destaque isso. Marque na sua Bíblia, de todas as maneiras possíveis. Anote as palavras que você recebe quando alguém ora por você, quando alguém impõe as mãos sobre você. Sabe, coloque... Como é que é o nome daqueles adesivozinhos? Post-it, Post-it? Post-it então, pronto. Pega aquilo, marca no seu lugar de trabalho, no seu computador, no seu espelho do banheiro. Sabe, marque as coisas, as promessas de Deus para a sua vida. A sua mente precisa levar os seus olhos a ver isso todos os dias. Você precisa ser alimentado disso todos os dias. Coloque nos lugares onde você possa ler com frequência. O que o texto está dizendo? Torna bem legível, para que possa ler quem passa correndo. Torna bem legível.
lembrando do que Deus fez, lembrando do que Deus está dizendo. Reveja, reveja. Um registro escrito só é útil quando você o revê. Você pode ler isso comigo? Um registro. Da palavra rever, significa voltar. E ver, o que significa? Ver. Ver significa ver. Volte às promessas de Deus, até que você possa ver novamente elas acontecendo na sua vida. Volte às promessas de Deus. Volte àquilo que Deus já fez. Elas são um fato em sua vida. Deus as proferiu. Deus as realizou. Isso não é simplesmente um pensamento positivo. Ao contrário, é meditar. É meditar no que Deus disse até que possamos vê-lo. Até que possamos vê-lo e correr com isso e ver de novo isso acontecendo na nossa vida. Quantas vezes permitimos que as notícias do dia a dia tomem a nossa mente? Mas force suas ideias a se tornarem as ideias do reino. Force a sua mente através da meditação da palavra, através do trazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Force a se tornar as ideias do reino. O testemunho do que o Senhor fez nos ajuda a lembrar quem Deus é. Nos ajuda a lembrar que Deus é. Nesse contexto que nós estamos aqui agora, nesse momento, voltados para o que está sendo falado, voltado para esse tempo, é fácil a nossa mente se ligar nisso. E mesmo assim, muitas pessoas estão numa reunião como essa apenas de corpo. A sua mente está distante disso. Agora você pense num contexto fora disso daqui. No seu dia a dia, nas suas correrias. Então volte a sua mente, leve ela a lembrar quem Deus é, como é a sua aliança e o que Ele pretende ser nas nossas vidas ainda, o que Ele pode fazer demais na nossa vida. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Lembre a Deus. Pastor, mas Deus esquece. Esse lembrar aqui não é de esquecimento. Esse lembrar aqui é de rever. É de rever. Olha o que diz Malaquias 3,16. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno, se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo. Preste atenção nisso. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno. O livro foi aberto na presença de quem? Dos homens que estavam falando ou de Deus? De Deus. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. De que reunião? De que reunião foi lavrada a ata? Deixa eu ler de novo o texto para você então. Você está entendendo o que é meditar? É isso que eu estou falando para você. Às vezes nós lemos um texto e lemos por ler. Não prestamos atenção no que ele está dizendo. Eu estou lendo aqui para você, na minha folha, e você tem ela aí no slide, para que eu possa estar mais atento à pontuação aqui, mas acompanhem comigo lá. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno, se reuniram e discutiram o assunto. Existia um grupo de pessoas, você pode ler o capítulo antes, né? Eu estou indo no ponto onde já nós vamos meditar. Então, um grupo de pessoas estava ali reunida e discutindo um determinado assunto. E o texto está dizendo: o Eterno, Deus, viu o que eles estavam fazendo. E o que eles estavam fazendo chamou a atenção de Deus, a ponto de dizer o texto: e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Olha que coisa maravilhosa. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. Do qual reunião? Da conversa que esse grupo estava tendo.
E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados. Todos os nomes dessas pessoas que através do que estavam conversando, que através do que estavam tratando, foram escritas, foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o Eterno. Segure-se aí um pouquinho. Às vezes, Deus revê o que está escrito no seu livro memorial. O que está anotado no seu livro memorial. E Ele molda o nosso futuro por causa do que foi feito lá no passado. Com Ele, óbvio, porque você já viu semana passada do que o nosso passado dominado por Satanás é um passado que já foi anulado, amém? Mas o nosso passado com Deus molda o nosso futuro com Ele. Olha um exemplo disso, Atos capítulo 10, verso 2 e 4, tem aí também, né? Tem. Acontece exatamente isso que eu estou te dizendo com Cornélio. Esse relato está no livro de Atos. Diz assim: ele e toda a sua família, Cornélio e toda a sua família, eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Esse era o retrato de Cornélio e sua família. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Linka os dois textos agora. Essa é uma promessa de que as nossas ofertas, as nossas obras ao Senhor, para o Senhor, nunca são esquecidas ou ignoradas. Em outro momento, o livro memorial é aberto e Deus lembra, revê as circunstâncias das nossas vidas diante dele. E por meio dessa interação, nós somos transformados. Nós cantamos aqui: me lembraste das suas promessas. Eu estou revendo aquilo que Deus fez. E diante daquilo que Deus fez, eu estou orando a Ele: Senhor, Tu já fizestes lá atrás. Sabe, é como você sentar com alguém, abrir um álbum de foto. Quem tem álbum de foto ainda em casa, dos antigos? Hoje a gente não revela mais foto, né? Dos antigos. Hã? Você é, mano. Você é. Você chegou aqui magrinho, novinho, tá com pochete, né? Você já foi, mano. Você já foi o Mateus. Hoje você é o, entendeu? Já foi. Mas é como você pegar aquele álbum, sentar do lado de alguém, e você começa a folhear, e você vai ter 2 respostas das pessoas, da pessoa que está com você. Tem coisa que ela vai dizer assim: eu lembro disso aqui. E tem coisa que ela vai dizer assim: quando que foi isso aqui? Ela vai precisar que você lembre. O que eu estou dizendo para você acerca de Deus não é de esquecimento. O que eu estou dizendo para você é que você começa a rever nas suas orações, no seu tempo com Deus, aquilo que Ele já fez, e Deus começa a olhar no livro memorial toda a sua história escrita. E toda a sua história escrita leva a Deus agora conduzir também o seu futuro por aquilo que você já fez com Ele e Ele fez em você lá atrás na sua vida. Queridos, isso é tremendo. Isso é grandioso demais. Em Josué capítulo 4, eu não vou ler o capítulo, mas para você que está anotando, escreve. Deus dá uma instrução a Josué sobre um memorial. E a Bíblia é recheada disso. E os líderes das tribos, das 12 tribos, cada um pega uma pedra, do meio do rio, como a orientação de Deus. Estou resumindo para você o capítulo, e ao pegar aquela pedra, eles fazem um memorial. Para que aquele memorial? Para que aquela situação? As pedras eram para despertar a memória deles e das gerações futuras com relação ao que Deus tinha feito. Veja que essa questão de esquecer do que Deus já fez não é de hoje. Não é de hoje. Isso já vem ao longo da história.
Mas esse memorial também era para lembrar no momento com Deus, de tudo aquilo que eles já tinham vivido, do estado deles, da necessidade deles, da obediência deles. Um outro exemplo que nós observamos ao longo da Bíblia, Neemias, governador de Jerusalém, ajudou a reconstruir a cidade, e ele leva a sua causa diante do Senhor. Neemias 5, 16 ao 18, diz assim, Neemias dizendo: eu tinha um trabalho a fazer, construir o muro, e me dediquei a ele. Todos os meus homens estavam envolvidos no trabalho. Não tínhamos tempo para nos preocupar em adquirir propriedades. Outra versão diz adquirir coisas. Além disso, dei de comer do meu próprio bolso a 150 judeus e oficiais provenientes das nações vizinhas. Esse não é apenas um relato bíblico que ficou escrito, não. Essa é uma conversa de Neemias com Deus. Essa é uma oração de Neemias com Deus. Além disso, dei de comer do meu próprio bolso a 150 judeus e oficiais provenientes de nações vizinhas. Olha o tamanho da tropa. Um boi, 6 ovelhas e vários frangos, outra versão fala aves, eram preparados todos os dias. Olha o tamanho da turma, né? Olha o tamanho da turma, tem gente já com água na boca, né? E a cada 10 dias eu fornecia grande quantidade de vinho. Mesmo assim, como é que termina o texto? Nunca. Mesmo assim, nunca. Tudo bem se o texto terminasse aí, porque já é Neemias lembrando do que ele fez e lembrando do que Deus fez. Deus deu a provisão, Deus supriu todas aquelas coisas, mas olha como é que termina o verso 19, ele conclui dizendo assim: lembra-te de mim, ó Deus, de tudo o que fiz por esse povo. Ele estava colocando um memorial, uma pedra memorial, lembrando a Deus dessa situação. Na conversa com Deus, lembra, Senhor, lembra desse tempo. O que está escrito no livro memorial do céu a meu respeito, a seu respeito? O que está escrito no livro memorial do céu? Há um relato bíblico que nos dá uma boa ideia disso. Vamos ver o exemplo de Sara, mulher de Abraão. Olha o que o texto diz, tem aí? Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Do que Sara estava falando? Da promessa de gerar um filho. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E Deus continua dizendo: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Sara fez o quê? Mentiu. Ela disse: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. O que isso tem a ver? Pastor, você estava falando de promessa e agora você trouxe um outro texto aí. Mas olha que tremendo. Quando nós vamos para o texto original, no hebraico, ele diz que não foi apenas uma risadinha, como se nós ríssemos, sabe aquela risadinha de constrangimento? Não foi apenas isso. A palavra hebraica para rir nos diz que ela estava zombando do que Deus havia dito. E rir para nós no contexto de português é uma coisa, e zombar é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. E no hebraico fala que ela estava zombando do que Deus havia dito. E não apenas isso, ela mentiu quando Deus a confrontou. Porque o texto diz assim: Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Mas agora olha que algo maravilhoso. Olha que tremendo como é o nosso Deus. Hebreus capítulo 11, verso 11, diz dessa mesma Sara o seguinte: pela fé, você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Pela fé,
também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Esse relato é de Hebreus 11. Quando nós olhamos para esse relato e sabemos da história anterior que eu acabei de ler para você de Gênesis, e vemos esse relato, a gente fala, cara, mas esse relato sem dúvida parece totalmente diferente da realidade. Totalmente diferente do que eu vi lá no texto de trás. Mas isso nos ensina algo precioso. Isso nos ensina algo maravilhoso. O livro Memorial de Deus não tem registro dos nossos erros, as nossas mancadas do passado. No livro Memorial de Deus, ele escreve, Gênesis 18 foi registrado em nosso benefício, para que nós pudéssemos se identificar com aqueles que serviram a Deus, com aqueles que tiveram uma história com Deus no passado. Mas Hebreus 11 é como está registrado no livro Memorial. Uma vez, meu amado, uma vez que o sangue de Cristo foi aplicado, não há mais registro dos nossos pecados. Não há mais registro dos nossos erros, não há mais registro das nossas falhas, não há mais registro de quem éramos outroras. Hebreus 8:12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 10:17, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Não há registro do que você fez ontem, não há registro dos teus erros com Deus, mas há registro da honra que você dá a Ele todos os dias. É isso que está escrito no livro Memorial de Deus. Quando nós revemos as suas promessas, quando nós atentamos para aquilo que Deus fez, quando a nossa mente é voltada para aquilo que Deus já realizou e para aquilo que Ele pode fazer, o texto diz, Deus está ouvindo atentamente, e está anotando, e está lavrando tudo, e está escrevendo tudo a nosso respeito. Sabe, queridos, é como Deus se gabando de Sara. Hebreus fala disso, pela fé, como Deus pudesse dizer, pela fé também, a minha filha Sara, apesar de estéril, veja, Deus não está dizendo, ela me afrontou, ela não acreditou em mim, como nós fazemos. Deus não está falando assim, ela não acreditou, mas eu sou Deus, eu fiz. Não, o passado de Sara não interessava mais, interessava agora o que ela viveu com o Senhor. Interessava agora a promessa cumprida na vida dela. Não interessam as circunstâncias que têm se levantado na sua vida. Interessa o que você já experimentou com o Senhor e é o que Ele vai te levar a experimentar. Não interessa o que você está passando. Não interessa no contexto de você se preocupar, de você se entregar por isso. Se entregue plenamente ao Senhor, porque no livro dele está escrito as conquistas, as promessas, tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida no passado. E é isso que você lembra com Ele, e é isso que no relacionamento com Ele você começa, lembre, como se você folhasse o livro e dizer, Senhor, olha, nessa época da minha vida, olha o que Tu fizeste, Senhor, eu estava caminhando para isso, mas a Tua mão me resgatou. Senhor, a minha família estava acabando, mas Tu nos uniu novamente. Senhor, os meus filhos estavam se perdendo, mas Tu os trouxe de volta. Senhor, aquela promoção não saía, mas Tu veio e fez algo sobrenatural que eu não entendo até hoje como aconteceu. E Deus está falando assim, que sim, filho, tudo isso foi lá no teu passado, mas isso está te moldando o teu futuro comigo. Aleluia, aleluia. Amados, mente transformada, não para o natural, mas para o que Deus pode fazer, para o que Deus pode realizar. Talvez você tenha tido uma semana ruim, talvez você tenha tido uma semana muito difícil, mas você se motivou, mas você leu a palavra do Senhor, você ouviu alguma coisa a esse respeito na célula, ou você ouviu uma música, mas você se motivou a adorar a Deus. E isso foi registrado no livro Memorial de Deus a seu respeito. Talvez você estava vindo para o culto essa noite, e antes de sair de casa houve uma discussão, ou no carro houve uma discussão, houve uma situação com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos, gritou com as crianças.
Mas quando você chegou a esse lugar, ou antes mesmo de chegar, você pediu perdão ao Senhor, e quando chegou aqui o adorou sinceramente, adorou verdadeiramente, buscou a manifestação da presença de Deus, os anjos registraram: meu filho, e ele dá um nome às coisas, se moveu com grande fé nesse dia, ele se elevou acima das circunstâncias difíceis, ele não olhou para aquela situação, ele viu os meus propósitos que eram superiores em sua vida, e isso está registrado. O que parecia natural, o que parecia se tornar no final de domingo terrível, foi registrado como um ato de fé e de adoração ao Senhor no livro memorial de Deus. Ah, queridos, não precisamos viver escravos das situações dessa vida. A renovação da mente torna-se possível quando nós lembramos, quando nós registramos, quando nós observamos, revemos e lembramos a nós mesmos e a Deus o que Ele fez no passado, o que Ele fez na nossa vida e a nossa obediência a Ele. Que você possa parar para rever isso, que você possa parar para olhar isso. Essa é uma maneira segura de consolidar a nossa identidade nele, a quem somos em Cristo, e moldar a nossa mente para que ela a cada dia seja conformada, tome a forma da mente de Cristo. Reveja as suas promessas, reveja as suas promessas, reveja aquilo que Deus já fez, sabe, esteja atento, escreva quando as circunstâncias vierem, quando as situações vierem, você vai ter lá o que buscar, você vai ter lá. Eu disse para você que há semanas atrás o Senhor me deu um sonho, e a partir desse sonho Deus começou a falar várias coisas, e eu sabia que eu não lembraria de todas essas coisas. Está tudo registrado, está tudo marcado. E todos os dias eu abro lá meu bloco de nota, e eu começo a olhar o que Deus disse, eu começo a olhar o que Deus falou, porque se eu deixar a minha mente entrar no modo natural, eu vou dizer assim: nada disso é possível. Mas quando eu olho para aquilo e vejo que foi Deus que falou, e eu sirvo a um Deus que é fiel, a um Deus que não mente, isso enche o meu coração de fé, isso enche a minha mente de esperança, de confiança, de fé, e eu digo: Deus vai fazer isso, Deus vai realizar isso, não porque eu mereço, mas porque Ele quer fazer. Anote aquilo que Deus tem feito na sua vida, relembre o que Deus tem feito na sua vida, encha-se de fé, deixe a sua mente no modo de uma mente transformada, renovada no Senhor, e não no modo natural, e viva coisas maravilhosas com o Senhor, e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Coloque-se de pé. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus,
hino de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Senhor, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vou convidar você a ficar de pé no seu lugar nessa hora. Levante as suas mãos ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti, Jesus. Que seria de nós sem o Senhor, ó Deus, sem a Tua mão. Senhor Deus, que é grande, que é poderoso, que é soberano, que é santo, que é lindo, que é maravilhoso. Olhe para Ele nessa noite. E aí onde você está, adore, adore. Se dê a Ele. Se dê a Ele nessa noite. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer Nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor, só tu és Jesus, só tu és Jesus. Deus soberano, Deus poderoso, que está sentado acima de todo principado e potestade. Oh, quem não te louvará, Senhor? Quem não te adorará, Senhor? Oh, quem não dobrará os joelhos
diante de ti, Jesus. Oh, por isso eu te adoro, Senhor. Por isso eu te adoro, Jesus. Oh, por isso eu levanto o teu nome. Eu levanto o teu nome. Oh, sobre todo nome. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Só tu és o Deus eterno. Jesus, Jesus. Só tu és, Jesus. Só tu és, Jesus. Nós levantamos o teu nome, né?